A história dos números. Estudiosos e pesquisadores perceberam que há 30 mil anos atrás, apesar de não existir a simbologia dos números, os homens que moravam em cavernas já tinham necessidade de contar as coisas. Nas paredes das grutas habitadas por esses homens foram encontrados sinais, desenhos, imagens, como pontos e riscos, e o que os pesquisadores de atualmente tentam descobrir é se esses riscos e essas marcas eram utilizados para fazer contagem também. Mas esses homens não desenhavam apenas nas paredes da gruta. Foram encontrados ossos e pedaços de madeiras que também apresentavam riscos, como as paredes das grutas. Há 10 mil anos atrás, os homens começaram a desenvolver melhores técnicas de obtenção de alimento. Eles continuavam a caça, porém agora eles cultivavam seus próprios alimentos e criavam os animais. Além disso, nessa época, os homens deixaram de ser um povo nômade, ou seja, pessoas que ficam se mudando de um lugar para o outro, e começaram a ficar fixos em lugares específicos. Com isso, houve um aumento significativo de pessoas e a formação de aldeias. Com esse novo estilo de vida, a necessidade de contar se torna cada vez maior. Eles precisavam saber contar quantos animais eles estavam criando, eles precisavam também saber a contagem do tempo, uma vez que, se eles queriam garantir uma colheita, eles precisavam saber todas as estações do ano. E além disso, o tempo também era muito importante para eles, porque eles eram muito religiosos, e eles precisavam saber em que época eles deveriam adorar os seus deuses. O instrumento de contagem desses povos eram pedrinhas, gravetos, folhas secas, sementes. Eles utilizaram esses instrumentos para fazer uma relação bionívoca com os objetos ou então com os animais que eles queriam contar. Além disso, acredita-se que eles também já contavam as coisas com as mãos, com os dedos da mão e dos pés também, levando em consideração que nas grutas é encontrado muitos desenhos de mão, nos fazendo acreditar que eles já utilizavam esse meio para fazer contagem também. Os dedos, os gravetos, as sementes ajudaram bastante por um longo tempo os homens a contar e até mesmo fazer cálculos. Porém, com o aumento das plantações, das criações de animais, das aldeias, surge a necessidade da criação de um novo método para fazer contagem. Foi então que os habitantes da Mesopotâmia inventaram a escrita, buscando essa nova forma de contar. Eles inventaram símbolos para indicar quantidades, porque eles precisavam registrar trocas e outras transações financeiras, uma vez que eles eram povos muito dedicados ao comércio. O sistema numérico que eles utilizavam foi descoberto quando foi encontrado placas de barro em escavações arqueológicas nessa região. Eles faziam registros e contas nesses tabletes também de argila. Eles foram um dos primeiros povos que tinham um sistema numérico com representação posicional. Ou seja, a posição dos símbolos, dos números, elas interferem no valor que esses números representam. Além disso, eles tinham números representados na base 60. Os egípcios eram maravilhosos arquitetos e para construir as suas beldades eles precisavam calcular. E para calcular eles precisavam de números. Eles adotaram um sistema que tinha 7 números chaves, o que a gente conhece hoje como 1, o 10, o 100, o 1000, até chegar no 1 milhão. E eles utilizaram, eles davam uma representação para esses números e eles utilizavam os papiros para fazer suas contas. Séculos depois, um outro povo, que eram os maias, eles também utilizavam os desenhos para fazer suas contas e nessa época surgiu um importante símbolo que era a representação do zero, que ele é o responsável pelo nosso sucesso nos dias de hoje.
Os gregos, que foram muito importantes para o desenvolvimento da arte, da política, da medicina, eles adotaram as letras do seu alfabeto como símbolos numéricos. Por exemplo, alfa, beta, gama. Os hebreus e os romanos também utilizavam as letras do alfabeto como representação de números. Os números romanos, por exemplo, é uma representação numérica que a gente usa até nos dias de hoje. Os chineses adotaram o sistema numérico decimal e os números que eles representavam eram da própria escrita chinesa. Os arqueólogos eles descobriram essa escrita chinesa após encontrar ossos e cascos de tartaruga de 3.000 anos atrás que apresentavam essa simbologia. O sistema numérico indiano é o que está mais próximo do que a gente conhece nos dias de hoje. Eles desenvolveram esse sistema e esse sistema apresentava o número 0, que eles representavam como um desenho de um ovo de ganso. E com essa introdução do número 0, eles precisavam apenas de 10 números para representar todas as outras quantidades. E esse sistema também era posicional. O sistema indo-arábico é utilizado nos dias de hoje. Como houve uma grande diminuição de representações, de símbolos, isso fez com que os cálculos fossem cada vez mais rápidos. O nome do sistema indo-arábico, se deve porque foi um sistema criado pelos hindus e divulgado pelos árabes. E essa é a história do sistema numérico e dos números.